Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia, eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje vou apresentar para vocês um pouco da obra Assassinato no Expresso Oriente, de autoria de Agatha Christie, com a tradução da Petrúcia Finkler. Além disso, principalmente, eu vou apresentar uma parte do material do professor que minha colega Marcela Budi e eu preparamos para vocês. Vamos lá? Na versão escrita do material digital do professor, nós compartilhamos com você um pouco das concepções que nos regem. Basicamente, para nós, a literatura tem uma potência simbólica que distingue sobremaneira os textos literários dos demais textos, e é o espaço onde o humano se encontra consigo próprio de maneira mais íntima e justamente por isso precisa ser oferecida às alunas e aos alunos do ensino médio com a mesma riqueza com que é concebida. No primeiro vídeo tutorial a que você teve acesso, aquele também dedicado aos seus alunos, eu já apresentei um pouco do livro Assassinato no Expresso Oriente e de sua autora, Agatha Christie. Portanto, nesse segundo vídeo tutorial, especialmente dedicado a você, vamos falar sobre como trabalhar as propostas de atividade que sugerimos. Nosso material considera que a obra Assassinato no Expresso Oriente trabalha com dois pilares de desenvolvimento: uma organização estrutural muito rígida para possibilitar a construção do mistério, bem como a temática do Locked Room, a qual nos impele a uma discussão sobre a construção do enigma, das pistas do foco narrativo, entre outros elementos fundamentais para a ambientação do crime em um espaço específico. E diferentemente do que ocorre com outros livros, aqui o ideal é não haver uma leitura prévia da obra, mas apenas a instigação sobre as estratégias de mistério. Questione os alunos sobre o gênero romance policial. Talvez eles não percebam, mas a grande fórmula do mistério reaparece em muitos filmes e séries como Law & Order, Psicose e até mesmo Zootopia. O uso de digressões, as memórias, as pistas, as sugestões de múltiplos culpados. Nossa primeira proposta pressupõe que a primeira leitura seja compartilhada. Durante a leitura, pergunte aos alunos se eles estão gostando do texto e assegure a importância da fruição literária. Peça aos alunos que destaquem as passagens que eles consideraram mais envolventes, bem como as descrições ou informações suspeitas. Instigue a sensibilidade na leitura e o olhar para a forma como o texto é construído. Incentive-os a falar e estabelecer relações com as suas leituras, com seu repertório cultural, com a sua vida, de modo a fomentar uma leitura mais significativa. Em seguida, direcione-os a pensar na organização da obra. Por que três partes? Por que separar os depoimentos dos fatos? A ideia é que eles percebam que há uma camada interpretativa dentro de outra, pois o livro é organizado segundo o pensamento de Poirot. Então, organize as percepções feitas e proponha que pesquisem sobre o gênero romance policial. Instigue a reflexão. Qual a importância de um foco narrativo de terceira pessoa? Por que os depoimentos acontecem na ordem em que são dados? Peça que os alunos partilhem sua percepção a partir das pesquisas e que dialoguem sobre elas, pois é importante que desenvolvam a capacidade de escuta e de oralidade. Por fim, sugerimos uma atividade dentro da prática de linguagem de oralidade. Proponha que os alunos produzam um podcast literário no qual discutam a construção do raciocínio de Poirot e como a organização do livro reflete esse raciocínio. Para a nossa segunda proposta, sugerimos um caminho muito próximo a partir do conceito de escape room ou sala de escape. Proponha que aqueles que entendem o conceito de escape room o definam para os colegas. Questione se eles costumam participar de jogos de escape, seja pela internet ou em lugares físicos. Essa atividade possibilita aos alunos a análise das múltiplas vivências. Questione também os alunos sobre o prazer e o incômodo despertados pela leitura. Assegure em suas aulas, professor, professora, a importância da fruição literária. Estimule-os a falar sobre as descrições das personagens e a riqueza de detalhes, e sobre como a apresentação de um narrador em terceira pessoa impede que saibamos muito além dos fatos. Alguém já havia percebido quem era o assassino antes de Poirot? Confronte as opiniões. Tendo sido feitas essas discussões, propomos a produção de um projeto de jogo do tipo escape room, com a presença de um texto de abertura que ambiente o jogador, bem como a criação de pelo menos 3 enigmas para serem resolvidos. O jogo poderá ser jogado entre os grupos no final da aula ou do projeto, ou, caso haja interesse e possibilidade, ele pode ser posto em prática por meio de softwares de criação de jogos. Considerando as multidimensões envolvidas nesse trabalho, ao final das duas propostas, sugerimos a você também uma maneira de organizar e registrar a avaliação das produções de seus alunos, caso seja de seu desejo.
Nossas duas sugestões de trabalhos em associação a outros componentes, para além da língua portuguesa, focam a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Na primeira atividade intercomponente, sugerimos um trabalho junto ao professor ou à professora de geopolítica, a fim de instigar o questionamento acerca do trajeto Ásia-Europa e do motivo pelo qual uma inglesa como Mary estaria trabalhando em Bagdá. A ideia é recuperar as discussões sobre o neocolonialismo e o Tratado Anglo-Iraquiano de 1922, que foi um acordo assinado entre os governos do Reino Unido e do Iraque. Esse tratado foi planejado para permitir aos habitantes locais uma participação limitada na divisão do poder, dando aos britânicos o controle da política militar e exterior. Sugerimos você falar também sobre Alepo, na Síria, que à época era uma cidade portuária muito reconhecida e hoje sofre um violento cerco ocasionado pela Guerra Civil. É uma oportunidade para reforçar o poder do eurocentrismo e da violência praticada sobre os povos do Oriente Médio nos séculos 19 e 20, que se alastram até hoje. Na segunda atividade intercomponentes, nós sugerimos um trabalho com o professor ou a professora de História. Trata-se de uma pesquisa documental sobre o caso que inspirou o crime de Daisy Armstrong na obra, o sequestro do bebê, filho do famoso aviador Charles Lindbergh. Em 1º de março de 1932, a criança de 1 ano e 8 meses desapareceu de seu berço. Em seguida, uma nota de resgate foi afixada na janela do berçário de sua casa em Nova Jersey, exigindo $50 mil. Tal como Daisy, a criança foi morta depois do resgate já ter sido pago. O corpo de Charles Jr. foi encontrado a 4 milhas da propriedade de Lindbergh. A relação entre literatura e história, bem como a pesquisa documental, pode ser uma fonte rica, tanto de inspiração ficcional como para a criação de obras autorais a partir de notícias reais. Como aprofundamento a essa obra e no gênero romance policial, sugerimos olhar para a estratégia do Locked Room, ou quarto fechado. A estratégia depende de alguns elementos para ser efetiva: um espaço fechado, um crime difícil de resolver, uma série de suspeitos, todos com bons motivos ou todos sem nenhum motivo. É exatamente isso que acontece em Assassinato no Expresso Oriente. Vindos com Poirot, desde Alepo, estão os ingleses Mary Debenhall e o coronel Aburro. Aí eles vão se juntando outros personagens. O trem fica preso em determinado momento do trajeto em função do acúmulo de neve. E na mesma manhã, Hatchet é encontrado morto com 12 facadas nas costas. E o detetive Poirot é convocado para ajudar a resolver o mistério. O espaço de isolamento está dado, os vagões que tinham acesso entre si. A obra não decepciona em sua reviravolta. Diante de 12 culpados, Poirot inocenta a todos e finaliza o caso num gesto de generosidade e compreensão em relação ao justiçamento. Não é fácil compreender a rede que sustenta o crime até o minuto final da obra. A estratégia do Locked Room foi bastante explorada durante a década de ouro do crime, que foram os anos de 1930, quando muitos livros policiais foram lançados. No material escrito, deixamos várias sugestões de referências complementares para você, mas escolhemos duas para apresentar aqui também. A primeira é o artigo Como Não Ler o Romance Policial, o caso de Agatha Christie, de Jean-Pierre Chauvin. O texto é de 2020 e está publicado no volume 4 da revista de graduação da USP. No material escrito deixamos um link para você. Neste artigo, o pesquisador e professor da USP discute a relevância da fortuna literária de Agatha Christie para a literatura mundial, bem como as estratégias de trabalho para o livro em sala de aula. Nossa segunda sugestão é o livro Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, de Eduard Said, pela Companhia das Letras. A partir dele é possível entender melhor como houve uma construção imagética de um Oriente místico e de como isso confirmou via cultura a violência eurocêntrica e norte-americana. Esperamos que o conjunto de materiais que preparamos para você e seus alunos seja de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!